Então, senhores, como estudado anteriormente, aqui nós temos o seguinte: dois ângulos são correspondentes. Nós aprendemos que ângulos correspondentes são ângulos iguais, né? Então, eu pego o meu ângulo ali, 2x mais 40. Se eles são correspondentes, eles são iguais, igual a menos 3x mais 90. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau, onde a ideia é separar a letra dos números, né? Então, aqui separa, ó, as letras. Se aqui está menos, vem para cá mais. Sobrou aqui 90. Trago o 40 para o segundo membro, com sinal trocado. Aqui a gente soma. Nós temos aqui 90 menos 40, nós temos 50. Então, observe que o x não está só. E se isso aqui é uma multiplicação, se o 5 está multiplicando, então ele vem aqui dividindo. Logo, x é igual a 10 graus. Aí, por isso que eu pedi apenas a letra A, porque de fato ele só quer o valor de x. Não se preocupe com o valor do ângulo. Segunda questão. Dois ângulos são opostos pelo vértice. Como estudado também, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu tenho um ângulo que mede 3x menos 75. Se ele é oposto pelo vértice de x mais 15, então eu entendo que eles são iguais. Então, a ideia da equação do primeiro grau é isolar a letra do número. Então, eu vou pegar aqui, trago o x para o primeiro membro. Tudo que muda de lado da igualdade se muda de sinal ou de operação. Então, sobrou aqui 15 graus. Então, eu tenho um número no primeiro membro, eu vou jogar para o segundo. Também muda o sinal. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 3x menos x, 2x. 15 com 75, 90. Porém, o x ainda não está só. Lembrando que isso é uma multiplicação, isola o x. Então, aqui tem 90 dividido por 2. Então, nosso x aqui é igual a 45 graus. Beleza? Vamos para frente. Nós temos as mesmas relações. Agora, o que é que eu devo entender aqui? Que eu tenho duas retas paralelas, que o livro ele deixa bem claro aqui, ó, determine o valor de x, né, e y, sabendo que RS, esse símbolo, senhores, significa retas paralelas, cortada por uma transversal. Então, onde é que está o grande segredo aqui? Primeiro, o valor de y não precisa eu calcular, porque ele é oposto pelo vértice de 210. Então, aqui, ó, simplesmente y é 210. Ok. Voltando aqui para a ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente deve entender o seguinte, que tudo que acontece aqui, ó, nesse ponto, também acontece nesse ponto. Então, pensem comigo. Esse aqui é o oposto desse. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Quem é esse ângulo aqui? 210. Então, eu entendo que aqui também é 210. Pronto. Virou oposto pelo vértice, então a definição que eu tenho aqui agora, que 7x é igual a 210. Isolo x é 210 dividido por 7. Então, nosso x ali mede 30 graus. Ou então, outra maneira, senhores, nós poderíamos pensar assim, ó. Esses dois ângulos aqui, eles são correspondentes, ó. Eles são correspondentes, então eles são iguais, por isso que eu igualei aqui. Sexta questão, de novo, dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Que ângulos? 3x mais 10 é igual a x mais 50. Por que que eu igualei? Por causa de ângulos opostos pelo vértice. Beleza, a ideia da equação, senhores, é letra de um lado, número do outro. Eu circulo aqui para a gente identificar as letras, viu? Então, 3x, trago para cá o x, isolei, isolar é botar a igualdade, sobrou aqui 50, e eu tenho um número no primeiro membro, eu trago ele com o sinal trocado. Beleza. Então, eu tenho 3x menos x, nós temos 2x. 50 menos 10 é 40 graus. Então, nós vamos aqui o quê? Isolar o x, lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Então, se ali está multiplicando, ele vem dividindo. Então, nosso x aqui
é 20 graus. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer isso. Isola o x, vai querer jogar esse 2 subtraindo. Ele está multiplicando o x, pelo amor de Deus. Não façam isso. Tá bom? Ok, na página 126, nós temos o seguinte. As mesmas relações, só que agora eu tenho as retas paralelas cortadas pela transversal. Onde é que está o segredo aqui? Supondo que eu não sei qual é a relação que esses ângulos têm, mas nós estudamos o seguinte, que parte do princípio de duas retas se cruzando. Vamos aqui, A, B, C, D. Lembrem que aqui dentro eu só tenho duas possibilidades. Ou esses ângulos são iguais, A é igual a C, B é igual a D, ou eles são opostos pelo vértice, ou eles são suplementares. Então, moral da história, esses dois ângulos aqui só podem ser duas possibilidades. Ou eles são iguais, ou eles são suplementares. Mas eu não sei o nome dele, eu não sei de nada, porque eu não quero saber, que eu sou doido. Mas aí, estou aqui para dar a cura para vocês. Presta atenção. Tudo que acontece aqui, olha, tudo que acontece nesse ponto, acontece nesse ponto. Olha aquele ângulozinho, senhores. Ele é esse mesmo aqui. Resumindo, eles são iguais. Então, basta que a gente iguale os ângulos, né? Então, vamos lá. Nós temos o seguinte aqui. Descobri que eles são iguais, porque eu sei que tudo que acontece na parte de baixo acontece na parte de cima. Então, vou lá. X sobre 3 mais 42 graus é igual a 2x mais 17. Foi assim que eu descobri que eles são iguais. Eu fiz a relação aqui. Beleza. O problema é que nós temos uma equação com denominadores. Lembrem, é só calcular o MMC de 3 e 1, que de fato é o 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1, vezes x, x. 3 dividido por 1, 3, vezes 42, senhores, é 126. Eu sei fazer. Vocês também deveriam saber. Criem vergonha e faça a conta. 3 dividido por 1, 3, vezes 2, 6. 3 dividido por 1, 3, vezes 17. Eu sei de cabeça, vocês não são eu. Então, aqui vai dar 51. Beleza. Depois que a gente faz o processo dos denominadores, cancela, né? Resumindo, aquela minha equação que tinha denominador se transformou numa equação inteira. Ela não tem denominador. Beleza. A ideia da equação é separar a letra dos números. Então, ó, x, olhem que minha outra letra está no segundo membro, então ela vem para o primeiro membro negativo. Detalhe aqui para que vocês não confundam aqui os cálculos. Siga. Aqui. Né? A seta mandando você vir para cá. Beleza. Aí isolei. Quem é que eu trago para cá? O menos 126. Porque tudo que muda de lado, muda de operação. Então aqui, ó. Não esqueçam, pelo amor de Deus, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então aqui nós vamos ter menos 5x. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui eu vou ter menos 75. Façam a conta. Eu não vou fazer para não perder tempo, para o vídeo não ficar muito extenso. Beleza. Aprendemos que jamais numa equação a letra pode ser negativa. Multiplica por menos 1. O menos 1 é apenas para inverter os sinais, né? Então, o x não está só, vamos isolar. Não se preocupe, senhores, porque se a gente terminar o vídeo aqui em tempo máximo, nós vamos voltar e responder tudo de novo. Então, calem a boca aí e parem de sorrir. X é igual a 15. Beleza. Então, aí já terminamos. Agora vamos para a página 130, que é o que nós aprendemos. As relações de reta e circunferência. Nós só temos 3 casos, senhores. Quando ela é secante, quando ela é tangente e quando ela é externa. Porém, a gente aprende que existe a distância do centro da circunferência até essas retas. Quando ela é secante, essa distância D,
ela é menor que o raio. Na tangente, essa distância D, ela é igual ao raio. E quando ela é externa, essa distância D, ela é maior que o raio. Para que a gente entenda melhor, eu vou botar o raio aqui de vermelho, para vocês entenderem. Ó. Pode ver que essa distância é menor que o raio, é igual ao raio, e aqui é maior que o raio, né? Aqui é menor e aqui é maior. Beleza. Isso aqui, de fato, é o que a teoria do livro mostra. Mas vamos ver aqui o seguinte. A questão vem dizendo o seguinte, ó. A reta T, tá aqui nossa reta T, ela é secante porque ela toca em 2 pontos. A nossa reta T, ela é secante porque toca em 2 pontos, a circunferência. No centro O, né, diz que essa circunferência, ela tem um raio de 10 centímetros, né? Indicada por D, ó, D é a distância de quem? Do centro até a nossa reta secante. Ele diz o seguinte, ó, qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Então eu vou aplicar o que aprendi bem aqui em reta secante, ó, que diz o seguinte, que essa distância é menor que o raio. Porém, a questão ela vem me dando raio, ó, que é 10 centímetros. Olha a pergunta, qual o maior valor? Senhores, o maior valor que eu posso colocar aqui, vamos pensar em conjunto aqui. D tem que ser menor que 10, essa distância. Então, D pode ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabemos que em medidas não usamos os números negativos. A pergunta é, qual é o maior valor? 9. Então, a nossa resposta aqui é o quê? É 9. É o maior valor que essa distância pode assumir. Porque se passar disso, vai quebrar a regra de quê? Que a distância é menor que o raio. Sendo que o raio é 10, né? Beleza. Outra propriedade. O que foi que nós aprendemos quando eu tenho uma circunferência e ela é tangente a uma reta? Por exemplo, supondo que isso aqui é o raio. Nós aprendemos o seguinte, senhores. Que sempre o raio, em relação a essa reta aqui, ó, vai ser perpendicular. Quem é meu raio? É OT, ó. Raio é essa distância aqui, ó, OT. Ela é o quê? Olha esse símbolo aqui, lembra o T de cabeça para baixo? É perpendicular à nossa reta. Perpendicular, senhores, significa que ali forma ângulos de 90 graus. Pronto. Com essa informação, eu entendo que aqui é o ponto de tangência. Isso aqui é meu raio, ó. Então, ele é perpendicular exatamente aqui, ó. Então, aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Então, o que que acontece, senhores? Eu sei que o meu X é 90 graus, não precisa nem calcular nada, né? Ok. Com isso, a gente analisa o seguinte, que agora eu preciso calcular o valor do Y. Olha, duas retas se cruzando, aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Lembrando que, olha, nós temos aqui um triângulo, né? E aprendemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, agora o que que eu vou fazer? Y mais o X, que nós descobrimos que é 90, mais o 30, isso tudo tem que dar igual a 180, soma dos ângulos internos. Beleza. Aqui, se eu quiser, eu somo logo, antes de jogar para cá com o sinal trocado. Ó, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Vamos isolar o Y, é igual a 180 menos 120. Logo, Y é igual a 60 graus. Pronto. O que foi que eu apliquei aqui? Eu apliquei a propriedade de reta tangente a uma circunferência. Que o raio ele é perpendicular àquele ponto de tangência. Resumindo, forma ângulo de 90 graus. Beleza? Agora que a gente tem a segunda propriedade de reta tangente a uma circunferência. Quando eu tenho uma circunferência e eu tenho dois pontos de tangência e um ponto externo, tipo aqui P, que é o ponto de tangência A e o ponto de tangência B. Nós vimos, senhores, que esse segmento aqui, ó, eles são perpendiculares. Isso quer dizer o quê? Que PA é igual a PB. Apenas isso. Ok, então vamos lá para a questão. Olha só. Tem o meu ponto externo B
ponto de tangência A e M, ó. Isso quer dizer o quê? Se daqui é 12 centímetros, aqui também é 12 centímetros. Olha só, ponto externo, 2 pontos de tangência. Se daqui para cá é 8, daqui para cá também é 8. Mas olha só quem é que ele quer. Ele quer o valor de x. Pelo amor de Deus, x não é nem 12 nem 8. X é todo esse pedaço aqui. Como é que eu poderia desenvolver isso? Tem duas maneiras. A primeira, olha só. Para mim achar esse x, que x aqui a questão é bem clara, que ela diz que o x representa, ó, o lado BC. Senhores, olha aqui o lado BC, ó, de B até C, x é tudo isso, ó. Então eu poderia montar assim, senhores, ó. BC é igual a quem? A soma de B até onde? Até M, mais de M até C. Porém, a gente sabe que esses valores, senhores, ó, quem é BC? X. Quem é BM? 12. Quem é MC? 8. Resumindo, quem é nosso X? 20 centímetros, tá bom? Então, aí é a segunda propriedade de reta tangente, tá bom? Vamos para a página 132. Agora, nós entramos no estudo de arcos. Acorda, minha irmã, de arcos. Então, quando nós falamos em circunferência, nós temos os arcos, né? E temos o ângulo central. Beleza, o ângulo central, senhores, ele é igual ao próprio arco. Observe aqui o seguinte, para que não fique confuso, eu vou aplicar a teoria aqui para que fique bem claro. Ó, na primeira circunferência, nós temos o ângulo AOB, é a abertura, ângulo é a abertura, senhores, ó, AOB. Ele é o meu ângulo central. A regra diz que o ângulo central, ele é igual ao próprio arco. Que arco? AB. Pronto, aqui eu só estou mostrando a teoria, viu? Mas vamos lá na prática. Aqui ele está mandando eu calcular o arco menor. O arco menor é AB. Ele é igual ao ângulo central. Quem é o ângulo central? 75. Olha só quem é meu arco AB. 75. Então, AB é igual a 75. Não esqueçam dessa relação aqui nunca na vida de vocês, ó. Se o ângulo é igual ao arco, o arco é igual ao ângulo, não vai mudar nada, tá bom? Beleza, isso aqui foi o arco menor. Como é que eu descubro o arco maior, professor? Muito fácil. Olha só, existem algumas maneiras. Eu vou pela mais fácil. Isso aqui é uma circunferência, então aqui eu preciso de um ângulo de 365 graus. Quando eu pensar no total. Eu não sei quem é esse ângulo central aqui, eu vou chamar ele de x. Olha só o que vai acontecer. Esse x mais os 75 tem que dar igual a 360. Logo, x é 360 menos 75. Logo, x é igual a 285. Se eu não me engano, 10 vai 1 é. Então, aí a gente já calculou o quê? O ângulo central, o arco e o meu outro arco maior, que isso aqui é meu arco maior. Professor, mas como? O senhor calculou foi x ali. Vamos lá, entender o seguinte. Se esse x também é um ângulo central, por que eu preciso de dois ângulos centrais? O de 75 e o outro lá, que é 200. Ele é igual ao próprio arco. Que arco? O arco maior. Quem é o arco maior? A passa pelo C. Ele é igual a quanto? 285. Beleza? Esse outro aqui é o seguinte, olha. Quem é o meu ângulo central? 90 graus. Ele é igual ao próprio arco. Então, eu já sei que o meu arco menor, AB, ele é igual a 90 graus. Como é que eu acho o arco maior, professor? Vamos lá. É só fazer isso, senhores.
Eu posso chamar isso aqui de x, ó. Posso chamar isso aqui de x, como eu também posso calcular pelo arco, ó, dá no mesmo. É a mesma coisa. Vamos pelo arco. Aqui eu calculei pelo x, vamos aqui pelo arco, para você entender. Olha, meu arco maior. Meu arco maior é A, C, B. Mais quem? Mais esse 90. A soma desses dois arcos tem que dar 360. Então, ACB, ele é 360 menos 90. Então, o meu arco maior, ACB, é 270. Aí, senhores, vamos lá, vida que segue. De novo, a ideia é entendermos o quê? Que tudo isso aqui é uma circunferência. Então, o total desses ângulos tem que dar 360 graus. Olha, está pedindo um arco ED. Ele é igual ao próprio ângulo central. Quem é nosso ângulo central ali, que no caso eu até risquei ali, ó, para vocês entenderem. Ó, quem é o ângulo central? 90 graus. Pronto, acabei de descobrir o valor de Y. Então, Y é igual a 90 graus. Pronto. Então, o que acontece aqui? Depois que a gente encontrou o Y, senhores, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou precisar achar o X. O X, eu vou descobrir da seguinte maneira, X mais 70, mais 90, mais 20, mais 135, tem que dar igual a 360. Então, ó, x, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, 160. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, 155, igual a 360. X, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. O erro estava aqui, senhores, ó. Porque aqui, a soma aqui, funciona da seguinte maneira. 5... que vai dar 11, vai 1, aqui dá 3. Né? Então, sinais iguais somam e conservam o mesmo sinal. Então, nós vamos ter aqui, ó, x é igual a 360. Se aqui está mais, vem para cá, menos. Então, nosso x vai ser igual a 45 graus. Aí sim, agora deu certo, tá bom? Então, vamos para frente. Pelo amor de Deus. Botar uma questão dessa na prova, o aluno errar, pode desistir. Sim, o que acontece? Eu tenho um ângulo central. Olha, se eu fosse representar o ângulo, vocês têm que saber representar um ângulo. O ângulo central, se eu quiser representar, é a abertura. A abertura é AOB. Ele é igual ao próprio arco. Quem é o arco? AB. Pronto, ó. Quem é o ângulo aqui em questão? É o X. Quem é o arco? 120, pronto. Então, aqui a gente encontrou o nosso X. No outro caso aqui, ó, quem é meu ângulo? É a abertura. A abertura é AOB. A gente representa assim no estudo dos ângulos. AOB. Ele é igual ao arco. Que arco que representa esse ângulo? É o arco AB. Porém, quem é o ângulo central AOB? É X. Quem é o nosso arco? 45. Essa ideia de ângulo lá do 6º ano, quando vocês começam a estudar ângulos, ó. Ângulo é a abertura, senhores, ó. Não é O, não. O é o vértice. O ângulo, a gente representa ele assim, ó. A, O, B. Beleza? Vamos para frente. Sabendo que o arco BC, então a primeira coisa que eu devo identificar é a letra BC, o alfabeto. Se você souber o alfabeto até a letra C, pronto. BC, aqui é o B de bola e o C de cavalo. Ele aqui, esse arco, ele é 80 graus. Nós temos um ângulo central que corresponde a esse arco. Quem é? Esse ângulo é BOC. Ele é igual ao próprio arco. Que arco? BC. Eu só estou demonstrando assim, não precisa. Só estou demonstrando para que de fato vocês entendam o que acontece por trás disso aqui, ó. Porque o nosso ângulo central nós temos, que é X.
que corresponde ao arco, simplesmente assim, tá bom? Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui, senhores, ó, um semicírculo. Por que é um semicírculo? Porque isso aqui é o diâmetro. O diâmetro divide a circunferência em duas partes congruentes. Se o total da circunferência é 360 e ela está dividida em duas partes, eu entendo que cada banda dela aqui, ó, é 180 graus. Olha o que nós temos. Por isso que o símbolo dos ângulos suplementares, ele é, ó, a metade de uma circunferência, ó, por isso, tá bom? Então, nós aprendemos aqui o seguinte, ó. Esse aqui eu já descobri, o ângulo central, que vale 80. Então, o que eu tenho que entender aqui? Que y, o procurado agora, mais 80, tem que dar 180. Então, y é igual a 180 menos 80. Logo, y é igual a 100. Não se empolgue, porque a questão quer y menos x. Y menos x. Quem é nosso y? 100. Quem é nosso x? 80. Então, a nossa resposta aqui é 20 graus. Beleza? Agora nós vamos para a página 136, que agora são os ângulos inscritos, né? Eu vou aplicar aqui a teoria do ângulo inscrito. Olha, o meu ângulo inscrito, senhores, é aquele que o vértice é um ponto na circunferência, que aqui está representado por x, mas eu vou mostrar a teoria. Olha, o meu ângulo, ele é assim, ó. O ângulo inscrito é BA, é o vértice, C. Ele é igual ao meu ângulo central. Olha quem é meu ângulo central. BOC, é a abertura. BOC. Dividido por 2. Ou então, o meu ângulo inscrito, que é BAC, ele também pode ser o arco. Olha aqui o arco, ó, que arco. BC dividido por 2. Por que essas duas possibilidades? Porque nós aprendemos que o ângulo central é igual ao arco, então eu posso fazer essa relação aqui. Porque nem sempre ele vai nos dar o ângulo central, ele pode me dar o arco, aí eu divido por 2. Se ele não me dá o arco, me dá o ângulo central, divide por 2. Foi isso que eu quis dizer. Beleza? Então vamos calcular aqui o x. Olha, a questão diz assim, a medida do arco BC, esse arco aqui, senhores, ó, BC, ele diz que esse arco mede 92 graus. Pronto, ó, meu ângulo inscrito é y. Então, já achei o valor de y. Ó. Y é 92. Porque nós aprendemos que o ângulo central é igual ao próprio arco. Tá aqui. Ok, agora eu vou calcular o x. O x é o ângulo inscrito. Ele é meu arco dividido por 2. Então, o x é igual a 46. Beleza? Então, aí a gente finaliza essa questão. Essa aqui é o seguinte. Nós temos um ângulo inscrito, que aqui está representado por x. Ele é igual a esse arco aqui, ó, que representa a abertura do ângulo, dividido por 2. Então, pronto, senhores, olha. A teoria CAD, que é o ângulo inscrito, ele é o arco. Quem é o arco? CD dividido por 2. Quem é CAD? É x. Quem é CD? 86 dividido por 2. Então, x é igual a 43. Vamos aplicar a mesma teoria aqui. Quem é meu ângulo inscrito? É ACB. Ele é igual a quem? Ao arco. Olha aqui o arco. É igual ao arco dele, ó, que representa o ângulo, dividido por 2. Quem é o arco? AB. Arco é assim, dividido por 2. Agora, bora substituir. Quem é o ângulo inscrito? Aqui, ó, ele botou uma letra para ela. Y. Quem é o arco AB? 62, dividido por 2. Então, o meu Y aqui é igual a 31 graus. Aqui é o seguinte, ele dá o arco AB, isso aqui é a melhor questãozinha que tinha daqui. Ele dá o arco AB, que é esse arco aqui, senhores. Ele diz
que esse arco corresponde a 1/5 da circunferência. Então, esse arco aqui, ó, é 1/5 de... Quando a gente fala em circunferência, a gente pensa no total, 360 graus. 1/5 de 360 graus. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é esse arcozinho, ó. Que arco? O meu arco AB, ele é 1/5 de, na matemática, é vezes 360. Ó, multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 360 vezes 1 é 360. 5 vezes 1 é 5. Então, o meu arco AB aqui, ó, acabei de descobrir eles, ó. 360 dividido por 5 é 72. Você divida aí, viu? Que eu não vou dividir, não. Então, agora ele vem falando de que arco? CD, ó. O arco CD é esse aqui, ó. Ele diz que esse arco CD é 1/6 da circunferência. Dá a mesma coisa que de. Então, senhores, é o seguinte. Vai sair no vídeo isso aí. O meu arco CD... O arco CD é 1/6 de... Vou tirar esse dia, vou botar logo a multiplicação. Que multiplica 360. Multiplicação de fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, ó o nosso arco CD, senhores, 60 graus. Beleza, olha só. Vou apagar aqui, porque aqui era só questão de informação, viu? Agora vamos substituir os valores. Esse arco aqui, aluno, ele é 60 graus. E esse arco aqui, ele é 72 graus. Porém, quem é o ângulo escrito que representa esse 72? Ó, é o ângulo escrito X. Nós aprendemos que o ângulo escrito, ele é o arco dividido por 2. Então, X é 36. Olha só, quem é o ângulo escrito? Y. Que o arco representa aqui? 60. O que foi que nós aprendemos? Que o ângulo escrito é o arco dividido por 2. Então, aí a gente finaliza essa questão. Olha de novo, cuidado com essas questões aqui, que sim, isso aqui provavelmente seria questão de prova, né? Olha só, ele diz aqui, ó, dada a circunferência seguida, determine a medida dos ângulos AOC. Então, a primeira coisa que eu devo identificar é o ângulo AOC. Olha aqui, ó, AOC. Então, eu observo que esse AOC é o meu ângulo central. E quem é o ângulo ABC? ABC é o meu ângulo inscrito. Moral da história. O meu ângulo ABC, que é o ângulo inscrito, ele é igual ao ângulo central, que é quem? AOC, dividido por 2. Agora nós vamos substituir, ó. Quem é AOB? 7x. Quem é AOC? 10x mais 48 sobre 2. Olha o que nós temos aqui. Uma igualdade de frações. Cruz credo. O cruz aqui, 7x vezes 2 dá 14x. Igual a 10x mais 48. Quem é que eu tenho que isolar? O x. Então, fica 14x menos 10x, que é igual a 48. Subtraindo, nós vamos ter o quê? 4x, que é igual a 48. X é igual a 48, dividido por 4. Então, x é igual a 12.
Então, x igual a 12. Beleza, aqui nós apenas achamos o valor de x. A questão que é o valor dos ângulos. Então, o que é que eu vou fazer? Ora mais. O meu ângulo escrito é 7x. Vamos substituir o x. Quem é o x? Nós descobrimos 12. Então, aqui nós vamos ter 14 vai 1. Acabei de encontrar o ângulo inscrito. Agora nós vamos achar o ângulo central. Ó, quem é o ângulo central? 10x mais 48. Quem é o x que nós acabamos de descobrir? 12. Substitui. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Quanto é 10 vezes 12? 120. Mais 48. Então aqui nós temos o seguinte, senhores. Nós temos 168. E aqui para finalizar, graças a Deus, que eu não aguento mais, quero ouvir a voz de vocês, lindas, maravilhosas. Nós temos novamente aqui, senhores, ângulo inscrito e ângulo central. Quem é nosso ângulo inscrito? Eu tenho que saber identificar, senhores. É o PRQ. Ângulo, aqui o ângulo inscrito, ó, PRQ, eu estou demonstrando. Ele é igual ao nosso ângulo central. Quem é o ângulo central? POQ. Então tá ali, ó, POQ. Ângulo inscrito é o ângulo central dividido por 2. Olha só o que vai acontecer. Vamos substituir. Quem é o ângulo inscrito ali? Nem precisava disso, eu só estou mostrando a teoria para vocês, viu? Então, vai lá. X mais 2 é igual... Quem é o nosso ângulo central ali? X mais 62 sobre 2. Olha, igualdade de fração. Cruz, credo. Vamos aqui para o cruz. Esse 2, como é que nós temos soma ali em cima, vira distributiva, viu? Esse 2 vai multiplicar quem? X mais 2. Que é igual a x mais 62. Que não precisa porque é por 1 dá ele mesmo. Vamos aplicar aqui a distributiva. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 2, 4. Que é igual a x mais 62. Agora eu vou isolar aqui, aluno, as letras. 2x menos x é igual a 62 menos 4. Então, aqui sobra quem? 2x menos x sobra x, que é igual 62 menos 4, nós vamos ter 58. Né? Então, vamos aqui para essa última aqui. Eu disse que era a última, mas não era. Tá aqui, a última é a 10ª. Vamos entender o seguinte. Observe esta figura e determine a medida do arco CD. Então, aqui eu tenho o arco CD. Não vou riscar não, senão vai ficar feio. Beleza, está ali o arco ali. Vocês estão entendendo aí o que eu estou dizendo. O BO aqui é 1. Por quê? Porque nós não temos a medida desse arco CD, que é exatamente o que a questão pede aqui, né? Que é o arco CD. Como eu não sei quem ela é, eu vou fazer o seguinte. Uma coisa eu sei. Olha, que eu tenho aqui um ângulo inscrito, que ele vale 100 graus, né? O que foi que eu aprendi sobre ângulo inscrito? Que ele é igual ao arco. Quem é o arco que representa o ângulo inscrito de 100? Ó, é todo esse arco aqui, senhores, olha. É tudo isso aqui que representa a abertura de quem? De 100, viu? Beleza. Então, vamos lá. 100 é igual, porém, eu não tenho CD, mas eu vou botar ele aqui, ó. CD mais quem? Mais 70, porque ali é a soma dos dois pedacinhos, dividido por 2. Olha só de novo. Cruz, credo. Isso aqui vezes 1 dá CD mais 70, que é igual aqui ao cruz. Agora bora para o credo. O credo vai dar quanto? 200. Então, CD é igual a 200 menos
70. Então, CD é igual... Pronto, acabei de descobrir o CD. Então, ó, descobri aqui o CD, que é 130. Agora eu vou descobrir o X. Porque o X, senhores, é um ângulo inscrito que corresponde exatamente à abertura de CD, ó. Então, o meu ângulo inscrito quem? X, ele é igual ao meu CD, que nós acabamos de descobrir que é 130, dividido por 2. Então, o X vai ser igual a 65 graus. Então, aqui, senhores, a gente, graças a Deus, finaliza a revisão da nossa prova. Então, estudo.